Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à política europeia de migração e asilo, aliás, numa altura em que se fala de mais um incidente no Mediterrâneo. Há desenvolvimentos em relação à política europeia? Digamos que é um pequeno passo, como dizia Schuman, porque estas negociações têm estado completamente estagnadas. Nós sabemos que o pacto anterior não funcionou, o incumprimento de alguns países foi notório e os 27 ministros com a pasta das migrações chegaram a um acordo, importante sobre a gestão e a migração das migrações e ao procedimento de apoio de asilo. Este regulamento o que vai estabelecer é um procedimento comum para a União Europeia, que deve ser observado em todos os Estados-membros relativamente à proteção internacional, como facilitando o procedimento e as disposições a nível de fronteira. Já há críticas, porque alguns Estados dizem que estes facilitismos às vezes têm outras consequências e que precisam de ser reanalisados e aprofundados. As novas normas definem uma proteção adicional aos requerentes, concedendo-lhes um intérprete, porque muitas vezes a língua é uma barreira, e proteção jurídica. O acordo que chegaram estes ministros recentemente no Luxemburgo, chamado de Pacto de Luxemburgo, não é ambicioso, como nós sabemos, mas vem retirar alguma coisa que nunca funcionou, que é exatamente a recolocação de migrantes em Estados-membros. E que era obrigatória. E que era obrigatória, mas... Ou tida como obrigatória. Como nunca funcionou, a obrigatoriedade aí, enfim, vale o que vale. Este sistema de cotas nunca foi cumprido por grande parte dos Estados e fica completamente abolido. O que é que vem adicionar? Uma cobrança de 20 mil euros por migrante que cada Estado-membro recuse a recepção. Uma espécie de coima. Sim, uma espécie. Há quem chame isso, a Europa diz que não, os ministros dizem que não, que há apenas uma comparticipação para financiar programas de apoio aos países mais vulneráveis em termos de migração, portanto, os países de entrada. A Polónia já disse claramente que discorda e não irá pagar. Portanto, quando a Polónia começa, nós temos ali uma série de Estados. Há uma sucessão de outros Estados. Este Pacto de Luxemburgo, como já é chamado, terá que ser aprovado quer pelo Parlamento Europeu, quer pelo Conselho. E se isso acontecer, substitui o anterior, que é o nosso conhecido regulamento de Dublin. Mas, enfim, é um passo muito pequeno, mas é qualquer coisa que vai levantar esta situação que está num impasse. Diria que é pouco ambicioso, talvez. É a ambição possível para haver consenso. Apesar, enfim, de terem chegado a acordo, os 27, a verdade é que houve alguma beligerância entre os Estados-membros, alguma fricção. Exatamente, porque também este pacto define agora que os países de entrada podem recolocar no mínimo 30 mil migrantes por ano nos outros países menos expostos. Portanto, essa fixação que alguns Estados já vêm outra vez como cotas, cria esta instabilidade e, portanto, espera-se do próximo Conselho Europeu que irá analisar esta proposta do Pacto, há alguma clarificação destas matérias e, quem sabe, a sua aceitação ou não. Passemos a um outro tema. O Parlamento Europeu adotou recomendações para a Estratégia Europeia dos Têxteis Sustentáveis e Circulares. É o problema dos têxteis, que nós sabemos, a indústria têxtil. Portugal é um país que já teve mais, mas que tem alguma indústria têxtil, e o Parlamento Europeu apela que a produção na área dos têxteis seja
não só reciclável, não só reutilizável, mas que os banhos testes sejam duradouros, coisa que hoje em dia já não existe. E de reparação fácil. É quase usar e deitar fora. É, o que eles chamam, em termos de Parlamento Europeu e a União Europeia, chama moda rápida. Moda rápida. Que é o consumismo e a sua substituição. Há também aqui uma outra questão levantada pelo Parlamento que pretende que os consumidores sejam devidamente esclarecidos. Já são esclarecidos quanto ao país de origem da produção, mas como pretende respeitar os direitos humanos, sociais e laborais, quer não só o país, as condições de produção, a idade de produção, as matérias-primas utilizáveis, que muitas vezes recorrem a recursos que estão escassos e estão em vias de extinção, as matérias-primas que sejam naturais, enfim. Porque há aqui também uma outra questão, que é grande parte das marcas, e marcas conhecidas, que todos nós conhecemos como consumidores, no fim de época, pura e simplesmente elimina os produtos. E elimina como? Em aterros? É lixo. É lixo. Mas produtos novos. Sim. Ou então por incineração. Como os tecidos não são matérias naturais, libertam microplásticos e microfibras que danificam o ambiente e com consequências para a saúde, pelo que é esta diretiva quadro que está a ser agora analisada pelo Parlamento de produção de resíduos que se quer, enfim, mais amiga do ambiente e de todos nós, consumidores, substituindo ou dando possibilidade ao consumidor de optar por moda menos rápida, digamos assim. O Tribunal Europeu deliberou a propósito das licenças de serviços da chamada TVDE. Mas, no fundo, são serviços de veículos descaracterizados que utilizam como contacto com o cliente uma plataforma eletrónica. O que é que acontece? O Tribunal Europeu teve esta decisão baseada numas empresas reclamantes da área metropolitana de Barcelona, mas que servem de exemplo a todo o espaço europeu, e o Tribunal declara que a exigência de uma autorização específica suplementar para exercer a atividade é contra o livre estabelecimento. Portanto, uma licença terá de ser válida para todo o espaço. Principalmente em cada Estado-membro, que era o que acontecia. Havia serviços de transporte que tinham uma autorização para uma zona limítrofe de Barcelona, mas não podiam transportar os clientes até a área metropolitana de Barcelona. E havia mais. A área metropolitana de Barcelona, muitas vezes, além desta exigência de licenciamento sobreposto, também restringia as licenças de serviços a 1/30 das licenças de táxis, ou seja, uma licença TVDE por cada 30 táxis, o que é muito, não é? E o Tribunal, na sua decisão, não é? Porque condena de facto a área metropolitana de Barcelona, salienta que a boa gestão dos transportes tem a ver com outros interesses e outros objetos a nível geral, que não a proteção da atividade económica de um sector especial, que era o táxi, que está aqui em referência. Portanto, um exemplo, que nós também já vimos em Portugal, há alguns diferendos entre estes serviços. Sim, e a entrada de novos operadores no mercado, e, portanto, isto é um exemplo, porque daqui tiramos conclusões e jurisprudência para situações análogas. A caminho das eleições europeias 2024 vão surgindo notícias. A última tem a ver com a possibilidade de um aumento do número de deputados europeus. Sim, de 705 para 716. Mais 11 lugares, devido a quê? Alterações demográficas. Portugal mantém-se com os 21, mas, por exemplo, aqui a nossa vizinha Espanha, mais 2 deputados. Os Países Baixos também mais 2 deputados, se a proposta for aceite, e com um deputado a Áustria, Dinamarca, Finlândia, porque a natalidade, as políticas de natalidade nestes países nórdicos têm tido um grande sucesso. Também a Eslováquia, a Irlanda, a Eslovénia e a Letónia, com mais um parlamentar para cada Estado. De acordo com os tratados, recordemos, o máximo são 750 mais um, 750 eurodeputados mais um presidente, sendo 6 no mínimo por cada Estado e 96 no máximo. Se for aceita esta resolução, vai ser apreciada pelo Conselho Europeu. Se for aceita, passa a decisão e já é aplicada nas próximas eleições europeias de 2024. Só que esta decisão e esta proposta
distribuição por países tem que ser aprovada por unanimidade. Por unanimidade. Doutora Ana Rita Barros, aí está mais uma subida das taxas de juro determinada pelo Banco Central Europeu. Era previsível? Já falou disso aqui. Sim, era previsível. E o banco refere que as perspectivas de inflação, segundo a trajetória anterior, em vez dos 2,1% de inflação em 2024, ainda se mantém em 2,2% em 2025. Portanto, a pressão sobre os preços é enorme. O banco reconhece que o aumento das taxas de juros tem prejudicado nitidamente as concessões de financiamento, mas tem tido poucos efeitos, ou um efeito gradual muito ténue na economia. E, portanto, justifica assim a sua decisão, que entra em vigor na próxima semana, no dia 21 de junho, e que aumenta em 25 pontos base, ou seja, 0,25, as taxas agora em vigor. Passando para 4% para as operações de refinanciamento, 4,25% para a cedência de liquidez e a nossa mais utilizada na Euribor, 3,5% para as facilidades de depósito. É expectável, com os aumentos que ainda devem surgir este verão, que chegue a esta última... Do Euribor? Sim, que chega aos 4%. Aos 4%. O que é significativo. Sim. Portanto, as futuras decisões, o banco foi muito duro, muito claro nisso, e já até anunciou que a próxima decisão de aumento já vai ser analisada entre 26 a 28 de julho. Portanto, o mês de agosto não, mas em setembro novamente. Novamente poderemos esperar nova subida, então. Penso que sim. Foram conhecidos os prémios europeus do Património Cultural, doutora Ana Rita Barros. Exatamente. Portanto, uma decisão conjunta da Comissão Europeia e da Europa Nostra, que distinguiram 30 projetos de 21 países, não só Estados-membros. Países candidatos e países europeus também, parceiros, como, por exemplo, a Noruega. Entre os distinguidos encontram-se 4 projetos portugueses. Para já, os tetos da arte modejar da sede Funchal. Nosso. Sim, nosso. A pesca artesanal, a arte chavega, o projeto do painel de Almada Negreiros e um arqueólogo português. Os vencedores deste prémio serão reconhecidos com o galardão em Veneza, no dia 28 de setembro próximo, mas ainda há um prémio para atribuir. Um prémio adicional. Adicional. É um prémio público, portanto, um apelo aqui, vamos votar. Uma votação pública que está disponível. Qualquer um de nós pode votar. Já está a partir de hoje até o dia 28. Como a atribuição é exatamente na Cimeira Europeia do Património Cultural 2023 a 28 de setembro, um apelo para que não nascemos para o último dia, não é? Esta escolha do público vai dar origem a uma prestação pecuniária e nós, o cidadão normal, pode escolher 3 projetos. Ao primeiro projeto da sua escolha é atribuído 3 pontos, ao segundo 2 pontos e ao terceiro 1 ponto. A soma dos pontos, necessariamente o mais votado, vai ser o escolhido. Apelamos ao voto. Sim. É vote.europanostra.org. Portanto, é direto, é simples. É simples, sim, está muito claro. Tem fotos, pode escolher, pode... depois é pedido a identificação do votante, só para não haver duplicações, é pedido também o mail e tem um espaço adicional para qualquer comentário que queira justificar a sua primeira decisão. Portanto, neste caso, fazemos o apelo para os tetos da cena. Não esqueça então, até 28 de setembro pode votar, vote.europanostra.org. E para terminarmos esta nossa conversa, uma frase, doutora Ana Rita Barros. Uma frase não atribuída a alguém especial, mas a um relatório do Parlamento Europeu sobre a nova comunicação da Comissão Europeia sobre as regiões ultraperiféricas. E o relatório foi aprovado esta semana, no dia 13, favoravelmente, e o Parlamento Europeu indica o seguinte: apoia a criação de um programa operacional financeiro específico para os transportes e as ligações nas regiões ultraperiféricas. Um POSEI de transportes, como o designam, de forma a compensar os custos adicionais resultantes do afastamento e da insularidade, dada a necessidade de continuidade territorial
destes territórios ultraperiféricos. A ser efetivado é muito importante, É muito para importante estas regiões, para nós em particular. Porque vai reduzir custos e, aliás, vai no alinhamento daquilo que disse hoje a Presidente Roberta Metsola no Parlamento português, quando disse que Portugal é um todo e também o apoio às regiões ultraperiféricas é bem visto, e referiu necessariamente Madeira e os Açores. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até breve. Até à próxima, Dona Marta. Muito obrigada.